A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a doce paz da comunhão de Jesus Cristo, que esteja aqui conosco, queridos irmãos, queridas irmãs, que estão aqui assistindo presencialmente o nosso culto. Eu quero saudar também com esta mesma paz os nossos irmãos da nossa comunidade de fé, que estão assistindo o nosso culto remotamente pelo nosso canal no YouTube, que esse calor, esse afeto que nós temos aqui, vocês possam de alguma forma sentir aí nas suas casas, onde vocês estejam. E quero saudar também, muito especialmente, aqueles que porventura não sejam da nossa comunidade de fé e nos encontraram hoje nessa rede social, estão assistindo o nosso culto. Você é muito bem-vindo, meu irmão, você é muito bem-vinda, minha irmã, seja da onde for, seja qual for a sua confissão religiosa, você é muito bem-vindo. E se você quiser receber uma oração, deixe nos comentários lá do nosso vídeo do YouTube, que nós entraremos em contato, a Daísa aqui, Ministério de Oração. E se você quiser receber essa oração presencialmente, nos dias de semana, nós temos reunião de oração na segunda-feira, às 19h30, na terça-feira, às 14h30, e na sexta-feira, novamente, às 19h30. 3 horários, 3 dias diferentes. Se você quiser receber uma oração presencialmente, venha até nós. Amém? É com temor e tremor que eu me coloco diante de vocês para ministrar a palavra hoje. E eu vou ler no Evangelho de João, no capítulo 15, começando do versículo 1 até o versículo 11. João 15, de 1 a 11, um texto bem conhecido dos cristãos em geral, mas que sempre pode nos trazer inspiração. São palavras de Jesus. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Toda vara que, estando em mim, não dá fruto, ele a tira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e o lançam no fogo e arderão. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também vos amei a vós. Permanecei no amor de Deus. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que o meu gozo permaneça em vós e vosso gozo seja completo. Aleluia, amém. Oremos mais uma vez assim, assentados mesmo. Ó Pai, a porção da tua
palavra já foi lida e nós queremos agora que ela flua, Senhor, não do nosso intelecto tão somente, mas da inspiração do Teu Santo Espírito. Ó Pai, nós nos esvaziamos aqui, eu me coloco aqui aos Teus pés, para que o Teu Espírito flua através de mim. Em nome de Jesus, eu oro nesta hora. Amém. Amém. Eu gosto muito desse texto, irmãos, e eu escolhi porque eu acho que ele pode ser aplicado em várias situações, a todos os cristãos, aqueles recém-convertidos, né, que estão dando os primeiros passos na fé, aqueles que já estão há mais tempo, aqueles como eu, né, que já estão andando na fé aí há mais de 50, 60 anos, serve para todos nós, porque nós estamos, eu pensei muito nesse texto, Deus trouxe ao meu coração, porque domingo que vem, a Igreja Metodista do Brasil considera o primeiro domingo de fevereiro o início do ano eclesiástico. Então, embora o ano já tenha começado em janeiro, mas o ano eclesiástico, o ano de trabalho, o ano em que os ministérios, os novos ministérios, aqueles que foram eleitos, os novos coordenadores, vão começar o seu trabalho. E eu acho que esse texto, ele serve muito, ele pode nos ajudar, pode nos dar pistas muito interessantes. Esse texto faz parte de eu acho que é uma tríade, pelo menos foi o que eu vi a partir do versículo, do capítulo 13. Na verdade, lá na metade do 12 já começa. São os últimos atos de Jesus junto com os seus discípulos, antes que ele seja preso, antes que ele vá para o sacrifício. Então, é como se Jesus estivesse falando aos seus discípulos, assim, olha, eu não vou estar mais com vocês, mas eu quero deixar para vocês um legado. Eu quero deixar para vocês as recomendações, os cuidados, para que vocês continuem sendo meus discípulos. Por isso que eu também acho que esse texto serve muito ao propósito do discipulado, que é um ministério que nós temos levantado na Igreja Metodista. Vou pedir licença aos irmãos, mas eu tenho que beber água. E, enfim, e eu acho que por isso ele continua vivo, continua atual para todos nós. E essa é a beleza da palavra de Deus, né, meus irmãos? A gente pega um texto escrito aí, há mais de 2000 anos atrás, e a gente lê, e a gente fala, nossa, como isso vem falar aqui ao que eu estou pensando para fazer no planejamento do meu ministério. Porque nós precisamos buscar a orientação de Deus, né, para fazer os nossos planejamentos. Em primeiro lugar, eu acho assim, que Jesus já tinha estado lá no cenáculo, né, tinha lavado os pés dos discípulos, tinha compartilhado com eles aquela que seria a sua última ceia, e Judas já tinha se afastado do grupo, né? Jesus já tinha indicado que ele seria o traidor, e Jesus vai seguindo todo o script, se a gente pudesse dizer assim, o roteiro que o Pai havia preparado para ele. E eu fico imaginando que talvez ali no caminho entre o cenáculo e o Jardim das Oliveiras, onde Jesus foi orar, talvez ele até tivesse visto, quem sabe, uma videira. Aqui no Brasil, eu não sei em outros estados, mas aqui no estado de São Paulo, aqui em Taubaté, a gente costuma chamar o pé de uva de parreira, né? É a mesma coisa, videira ou parreira.
E elas eram muito comuns na Palestina. E ela tem uma característica, ela cresce muito. Ela vai crescendo desordenadamente. E quanto mais ela cresce, menos fruto ela dá. É curioso, né? Essa relação não é uma coisa inversamente proporcional. Quanto mais ela vai crescendo sem controle, menos fruto ela dá. Ela precisa de poda. E Jesus aqui se apresenta como a videira verdadeira. Jesus fala muito claro aqui no versículo 1, eu sou a videira verdadeira, porque provavelmente ele estava admitindo que haveria outros que se colocariam como videira, mas que não seriam verdadeiros. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Então ele se coloca na posição de submissão ao pai. E ele fala da poda. A poda é uma coisa interessante, né, meus irmãos? Eu sou uma jardineira, assim, bem amadora. Eu gosto muito de planta, aí eu vou lá pesquisando, plantando e conhecendo. E eu estou lá em casa com uma roseira. E eu notei o seguinte, ela deu as primeiras flores, aí aquelas folhas em volta, o galho de onde ela floriu, as folhas vão perdendo o viço. Aí eu, na minha intuição, peguei e podei, e cortei aquele galho. Não passaram muitos dias, ao lado daquele galho surgiu um broto novo, novinho, com as folhas com aquele frescor. A folha da roseira, quando nasce, ela é meio avermelhada, pelo menos a minha, que é rosa vermelha. E logo ali, no meio daquelas folhas, já surgiu um outro botão. Então, a poda foi necessária para que aquela flor, eu não sou botânica, não vou explicar aqui, mas que de alguma forma a seiva vital que aquela planta precisa foi direcionada para o galho certo. Então, Jesus, como ele fala disso, né? Que o bom lavrador, ele poda e corta a videira para que ela produza mais frutos. E nós sabemos que isso de exigir mais, de cobrar, de querer mais, é uma relação de mestre e aluno, né, Deucacina? Quando a gente fala para o aluno assim, olha, você está indo bem, mas você pode melhorar. Se você fizer isso, se você fizer aquilo, é um tipo de poda, né? É um tipo de poda no sentido de, olha, deixa esse seu hábito de ficar sentado lá atrás fazendo bagunça, vem aqui, que você vai melhorar, né? Um técnico de esporte, de qualquer esporte, quem pratica esporte ou atua como técnico aqui, sabe disso, né? Que também é preciso que se proponha desafios, se exija mais, se corrija movimentos e coisas erradas para que se dê o melhor, né? Então, é como se Deus levantasse um ramo da nossa videira e dissesse para nós, você pode dar muito fruto. Deus olhasse aqui agora, hoje, para cada novo coordenador de ministério, ou aqueles que vão permanecer, olhasse para os integrantes do ministério, porque integrante e coordenador têm praticamente a mesma responsabilidade, viu, irmãos? Não é só esperado do coordenador. Enfim, dissesse para você, pode fazer mais, talvez do que você fez o ano passado, mas me deixa cortar umas folhas aí para você. Me deixa fazer uma poda, né? Embora o processo seja doloroso, se nós nos submetemos, e logo a gente já vai entender como que isso pode funcionar, a gente vai vendo as folhas doentes caindo no chão. E que folhas seriam essas, né? A folha da ambição,
a vaidade, a arrogância, malquerença, vingança, tantas coisas que são próprias do nosso espírito humano, da nossa carne, que nós temos, são sentimentos que a gente não admite aqui, assim, na igreja, tudo bonito que tem, mas a gente tem, porque a gente é ser humano. E se a gente se submete à poda do Senhor, a gente pode ver, talvez, que o nosso ministério irá melhor, que a nossa vida pessoal irá melhor. E um dos segredos para aceitar a poda e produzir bons frutos está numa palavrinha que nesse texto que eu li, é outra tradução, não vem tanto, mas na tradução do texto na Bíblia do João Ferreira de Almeida, a JFA atualizada, é a palavrinha permanecer. Eu contei ontem, dependendo da tradução, dá de 10 a 12 vezes o verbo permanecer aparece neste texto, em suas várias formas de conjugação. Então, se aparece tanto, vale a pena a gente tentar descobrir, né? O que quer dizer esse permanecer? É uma palavra tão comum, se eu falar para vocês, eu falo, é ficar, é estar, e tão certo. Mas eu fui buscar lá no latim, fui pesquisar, né? Porque eu também não sei latim. A palavra permanecer é permanere no latim, que é formada por per, né, que é uma coisa que a gente sabe, per é através de, perpassar, perpetuar, mas manere, que é ficar. Junto as duas querem dizer continuar, ficar até o fim, aguentar. E no grego, ela vai mais além, né? Significa habitar, continuar a estar presente, a ser sustentado, a ser mantido. Então, não é por acaso que esse verbo está aqui nesse texto, meus irmãos. É o primeiro segredo, né, para que nós, como ramo da videira, né, depois ainda nós vamos falar sobre isso, porque tem gente que não sabe que é ramo, esquece que é ramo, pensa que é tronco, quer ser uma videira inteira, aí fica mais difícil. Essa palavra nos lembra, então, que nós devemos buscar um relacionamento com Cristo. É impossível permanecer e não ter um relacionamento, né? É impossível, pela tradução do grego, estar presente, ser sustentado, ser mantido por Cristo, sem ter um relacionamento com Ele. E tem muitos caminhos, muitas ideias, muitas formas de você buscar um relacionamento com Deus. Mas eu separei aqui algumas que eu acho, penso eu, o Espírito me inspirou dizendo que são essenciais. Primeiro de tudo é a fé. É a fé em Jesus Cristo como nosso único Salvador, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Porque fé, muita gente tem fé em muita coisa, né? As pessoas hoje têm fé em coisas assim, sem a menor explicação, mas tem, né? Então, separei 2 textos aqui, os irmãos não precisam abrir, né? João 1,12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E eu digo, se você não tem fé, se você não aceita e vive essa fé em Jesus Cristo como seu Salvador, é impossível você permanecer nele, né? Por quê? Porque nós somos salvos pela fé, né?
pela graça, por meio da fé. Não há salvação por meio de obras, né? Os irmãos sabem disso, isso já é um assunto bastante explicado, discutido. A salvação vem pela fé, pela graça redentora em que nós aceitamos. O outro passo também é muito importante, é o arrependimento. Buscar um relacionamento com Deus implica em arrependimento. E nós falamos isso agora, e é difícil porque arrependimento implica em humildade. Arrepender-se significa pedir perdão. É o que nós fazemos na nossa liturgia todos os domingos. Eu não sei o quantas vezes isso a gente faz assim, pensando no que está fazendo, às vezes automático, mas arrependimento é essencial, porque o pecado nos separa de Deus, né? Porque o salário do pecado é a morte, como diz Romanos 6:23, é a separação espiritual de Deus. Então, sem arrependimento, e arrependimento, a gente precisa olhar e dizer do que a gente se arrepende, né, meus irmãos? Quando a gente faz uma oração mais coletiva, a gente até também pede um perdão mais coletivo. Mas quando nós oramos, nós precisamos confessar a Deus tudo aquilo, palavra por palavra. Todas as coisas que estão nos afastando dele. E, às vezes, são coisas muito banais, mas que ficam grandes na nossa vida. Então, sem fé, sem arrependimento, não temos um relacionamento. E poderia eu enunciar mais coisas aqui, mas eu vou fazer só mais uma, porque até o Israel falou disso domingo passado. É aceitar o senhorio de Cristo. Porque como nós aceitaremos a poda do agricultor se nós não nos colocamos debaixo da autoridade? Muitas vezes as pessoas começam a viver uma vida de relacionamento com Deus e vão indo e vão no automático. De repente, se elas pararem, prestarem bem atenção, e elas que eu digo a gente junto, né? Porque somos todos iguais. Deus é que está de joelho, e nós que estamos no trono. Tem até uma poesia que fala disso, né? Que eu deixo o pecado e me sento no trono e ponho Jesus na cruz. É uma poesia antiga. Mas nós precisamos deixar morrer o nosso eu para aceitar o senhorio de Cristo. Em todas as esferas da nossa vida. Em todas, não tem nenhum cantinho, meu irmão, minha irmã, que você possa dizer a Deus, olha, aqui não, tá? Eu já te dei 90%, esses 10% isso é a minha estimação, é o meu cantinho de estimação. Aqui eu não aceito o seu senhorio. Não serve, irmãos. Ou é tudo, ou de nada adianta. E isso vai de encontro, quando a gente fala que vai de encontro, que vai bater, né? Ao encontro vai junto, mas de encontro vai bater. Vai de encontro ao que o mundo prega, porque o mundo não prega isso. O mundo dificilmente você vê um coach, agora existem muitos, né? Um coach falando de humildade. Pode ser, mas dificilmente você vê, né? Eles sempre falam, o mundo fala assim, não, vai para cima, pega, vai, faz, você pode, você é. E isso atende à natureza humana, porque nós gostamos de ser o centro das coisas. Gostamos, sim, né? Mas sem o senhorio de Cristo na nossa vida, porque Ele nos ama, porque Ele deu a vida dele por nós. Ele nos ama mais, no meu caso, né, que já não os tenho, do que meu pai e minha mãe me amaram. E por incrível que eu pareça, por mais difícil que ele possa
que eu posso admitir, ele ama meus filhos, minha família, minha neta, mais do que eu. Não é assim que nós acreditamos no amor de Deus? Quando as crianças cantam, né? Grande e largo, o amor de Jesus é grande e largo. Então, não há por que não nos submetermos a um senhorio, à submissão do amor. Não é uma submissão de disciplina dura e violenta, embora, às vezes, a poda possa ser um pouco dolorosa, né? Novamente, as minhas plantas, nós podamos a primavera, meados de dezembro, talvez, um pouco antes. E ela desfolhou inteirinha e secou. Eu não sei quem tem primavera, quem já viu, quando ela seca de um jeito que você diz assim, morreu, né? Podei fora de época, morreu. Que normalmente ela só desfolha no inverno, mas com essas mudanças todas climáticas, né? E ela ficou lá, meses e meses, né? A faxineira olhava e dizia, não vai brotar. Meu marido olhava e dizia, não vai brotar. E eu dizia, não vai. Eu já vi ela assim. Por quê? Porque foi uma poda dura, ela estava muito grande, ela precisava. Essa semana que começou a chuva, ela está lá coberta de brotinhos. Por quê? Porque ela precisava daquela poda, ela pode ter sentido, mas agora ela está renascendo, nova. Claro que as plantas são muito mais fáceis, né, meus irmãos? Mas a nossa vida é bem semelhante a isso. Mas Paulo deixa muito claro isso em Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Que coisa mais linda, né? De ouvir um servo de Deus como Paulo, que teve uma vida marcada por acontecimentos tão maravilhosos e também sofridos, né? Porque a vida com Cristo não é só maravilha, né, meus irmãos? Quem prega isso está mentindo, a gente sabe. Mas que deixou tanta inspiração para nós. E a vida de Paulo é, sim, uma vida maravilhosa, como um apóstolo, como um servo de Deus, que 2000 anos, mais de 2000 anos, talvez, ele continua nos inspirando. Nós vamos lá buscar, nas epístolas dele, orientações para a nossa vida. Por outro lado, meus irmãos, se não for o senhorio de Cristo, há um outro caminho, né? Claro que há. Nós temos livre-arbítrio, um caminho desaconselhado, que é o caminho de não permanecer. Quem não permanecer, o versículo 2 já fala muito claro, tem que ser cortado e lançado ao fogo, né? Não permanecer já é estar submetido ao juízo, e o juízo mais severo, por sinal. Não permanecer e não crer, né? Porque quem não crê já está julgado, né? Então, nós até temos essa escolha, mas se nós queremos ser discípulos de Jesus, se nós queremos ser cristãos, que possamos dar o bom testemunho, exalar o bom perfume de Cristo, porque perfume, meus irmãos, é bom lembrar, a gente não fala para os outros que está usando, as pessoas sentem. Então, exalar o bom perfume de Cristo é as pessoas reconhecerem em nós as qualidades, as características de um ser humano, sim, falho, mas daquele que vive debaixo do senhorio de Cristo. E não precisa nem falar. Depois a gente fala. João Wesley dizia, né? Prega o evangelho em todo o tempo. Se necessário,
use palavras. Enfim, nós precisamos, quem quer ser discípulo, não pode escolher não permanecer. Olha, eu vou ser discípulo, mas eu vou fazer as coisas aqui do meu jeito. Eu tenho jeito, eu sou capaz. Eu estou há tantos anos na igreja, imagine se eu não sou capaz de fazer um planejamento de ministério, Claro que eu sou. Isso aí, sabe o que acontece? Quando nós queremos ser galho sozinho. Você já viu quando um galho, por acaso, ele verde, viçoso, mas ele cai, ele é cortado, né, do seu jardim lá, da sua planta, às vezes uma planta que tem o caule mais mole, aquele galho, você pode até enfiar na terra e ele tentar brotar, mas antes, se você não correr logo, plantar, ele seca. Não dá para ser galho sozinho e produzir frutos. Não dá. A gente até faz as coisas com a força do nosso braço. Faz, com o nosso intelecto, a gente organiza, né? Planeja as atividades da Sociedade de Senhoras, de Mulheres, planeja aí o grupo do Ministério de Louvor e Adoração. Dá para fazer o Ministério de Adoração, de oração, dá para fazer, mas só que o fruto, meus irmãos, vem tão mirradinho que a gente olha e diz assim, o que será que eu estou fazendo de errado? Só isso, você se desconectou da videira, da onde você recebe a seiva vital, né? Onde você precisa buscar o seu relacionamento dia a dia com o Senhor. Porque também não dá para ser galho e uma vez ou outra só lembrar, né? Ó, Senhor, hoje, faz 10 dias que eu não oro, mas o Senhor sabe, estou com o pensamento em Ti. Agora, hoje, eu preciso conversar com o Senhor. Também não é assim, né? Relacionamento, meus irmãos. Relacionamento é no dia a dia, é na vida, é em todos os momentos, as fases da vida que a gente vive. Cada um tem uma fase da vida, né? Maria Eduarda está vivendo uma fase da vida. A avó dela está vivendo outra. Eu estou vivendo outra. Cada um de nós tem uma fase da vida, mas em todas elas nós precisamos buscar o relacionamento com Deus. Mas também a gente não vai ficar falando só, assustando, né? Falando só de castigo. Quais as recompensas de permanecer? Essas são maravilhosas, meus irmãos, né? Vamos ver lá no versículo 7 do texto que eu li. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras, né, permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Acesso direto a Deus. O povo do Velho Testamento não tinha acesso direto a Deus. Vocês lembram? Eles precisavam ser mediados pelo sumo sacerdote, porque eles não estavam vivendo no período da graça. Nós estamos vivendo no período da graça. Desde o momento que Jesus ascendeu aos céus, começou o período da graça. Mas ele tem prazo para acabar, viu, meus irmãos? Eu não faço profecia aqui que vai acabar, que está voltando. Eu não tenho elementos teológicos para isso. Mas eu tenho, sim, aqui na palavra, a confirmação muito clara que o período de dispensação da graça vai acabar. Mas enquanto nós estamos vivendo nele, nós podemos ter acesso direto a Deus para pedir e ser atendido. Agora, também, é outra coisa também, né? Depende do que você pede. Você pede para você, para a sua vaidade, né? Ou você pede para a honra e glória de Deus? Porque Deus só nos dá aquilo que Ele entende que será o melhor para nós e para a honra e glória dele. Então, toma cuidado com isso, senão nós vamos cair lá naquela famosa teologia, que eu não vou nem falar o nome, né? Olha lá, o Israel já mexeu com a cabeça, né, Israel? Porque não dá. Mas nós, permanecendo em Cristo, nós teremos, sim, acesso direto a Ele, né? Acesso direto, sem nenhuma mediação.
Porque a palavra diz que o único advogado que nós temos junto ao Pai, quem é? Jesus. Nós não precisamos de nenhum mediador a não ser Jesus, né? As recompensas, a outra recompensa de permanecer é estar coberto pelo amor de Deus. Da mesma forma que Cristo permaneceu. Olha o versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Jesus se coloca aí na posição de irmão, de nosso irmão, né? Por adoção. Eu estou no amor do Pai e vocês podem estar junto comigo, estar coberto no amor de Deus. E como é importante isso, meus irmãos, nos tempos que nós vivemos, né? Como nós temos atravessado esse período tão difícil de pandemia, que já vai para 2 anos, com todas as consequências que ela trouxe, né? E se você parar e pensar um pouquinho, o quanto o amor de Deus cobriu você, cobriu a sua casa, mesmo nas horas mais difíceis. Porque é muito claro isso, Jesus deixa muito claro, né? Que no mundo nós teríamos aflições. Nós não dizemos aqui que Jesus é vacina contra problema, contra tristeza, contra dificuldade, contra doença. Nós dizemos que mesmo que nós passemos por tudo isso, é o que a palavra diz, Ele vai estar com a gente. E assim tem sido na nossa vida, né? E permanecendo coberto no amor de Deus, nós podemos ter o que o versículo 11 deixa muito claro, né? Tenho-vos dito isso para quê? É como Jesus estivesse quase como um pai, como um irmão. Olha, estou falando isso para vocês, Jesus disse, para que o meu gozo, a minha alegria permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Nós sabemos, meus irmãos, que a alegria de Jesus na nossa vida independe de fatores externos. Nós podemos estar enfrentando dificuldades, nós podemos estar passando por situações difíceis, mas a alegria do Senhor, ela é o quê? A nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. É ela que nos anima, mesmo quando os fatos ao nosso redor não sejam fatos que nos tragam alegria. Mas se nós olharmos para Deus, nós poderemos ver e saber que a alegria do Senhor, eu gosto muito, tem um cântico até, de uma cantora gospel que canta isso. A alegria do Senhor é a nossa força. A minha neta Alice gosta muito. E nós poderemos, então, glorificar a Deus, permanecer. Porque não é isso? Para que meu Pai seja glorificado com os nossos frutos, né? Isso é muito importante, né? Que frutos Deus deseja? O que Deus espera para nós? Vamos lá. Eu li até o 11, mas agora eu vou ler o 16, ainda do capítulo 15. Ele fala assim, vocês não me escolheram, Jesus fala. Estão pensando que foi vocês que me escolheram? Não foi, eu é que escolhi. Eu vos escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Novamente, a questão do relacionamento pleno, né? A questão de glorificar a Deus com os nossos frutos. E aí as pessoas podem perguntar, como que eu vou saber se o que eu estou fazendo, se os frutos que eu estou produzindo são realmente os frutos que Deus espera de mim? Vai lá em Gálatas, né? Gálatas 5, 22 e 23.
e leia lá os frutos do Espírito. A gente pode fazer uma avaliação do nosso trabalho, da nossa atuação como ministros na igreja, como líderes, como mães e pais de família, como profissionais, em qualquer situação. Porque o evangelho não é só para ser vivido aqui dentro da igreja, né, meus irmãos? Ao contrário, ele deve ser vivido mais intensamente lá, da grade para fora. Porque é lá que o mundo precisa nos enxergar, como sal da terra e luz do mundo. Então, os frutos do Espírito, né? Tem até um cântico, lembra, Júlia, que vocês cantavam? Lembra, Duda? Os frutos do Espírito. Eu cantava com as crianças, né? É o amor, alegria, paz, a paciência. Paciência, meus irmãos. Esse fruto é difícil, né? É difícil. É bem difícil. Nos relacionamentos, na nossa casa, com a nossa esposa, com o nosso marido, com nossos filhos, às vezes com os pais, com quem não tem família morando junto com os irmãos. Paciência, amabilidade. Ser amável. Ser amável é uma condição de quem ama, sabia? Amável. Bondade, fidelidade, mansidão. Aí está difícil também, né? Mansidão. A gente diz, olha, meu gênio não é assim. Eu não sou mansa. A pessoa pode dizer, eu sou assim. Isso aí é síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou assim, você sempre assim, né? Daquela do Jorge Amado. Mansidão e domínio próprio. Deus nos fez, se nós estivermos debaixo do senhorio de Cristo, nós podemos sim mudar o nosso temperamento, a nossa maneira de ser, para que nós possamos realmente produzir frutos. Porque o contrário, lá em Gálatas, mais adiante, tem os frutos da carne, né? Porque tem o contraste. E os frutos da carne são horríveis, né, meus irmãos? A gente pode fazer tudo o contrário do que eu falei. É falta de paz, falta de paciência, falta de mansidão, né? É orgulho, é aquelas folhas da poda que eu falei no início, que Deus vai tirando de nós. Mas a gente precisa deixar ele tirar, porque às vezes é aquilo que eu falo, a gente segura um tantinho e diz assim, não, Deus, esse meu gênio aqui meio bravo, deixa ele é bom, eu gosto de ser meio assim, sabe? Tira o resto, mas deixa esse cantinho. Não pode, meus irmãos. A gente precisa se submeter inteiramente a Deus, se a gente quiser dar frutos. Se a gente realmente quiser fazer parte da videira, se a gente quiser ser um ramo frutífero, que possa espalhar o bom perfume de Cristo, né? Porque uva doce tem perfume, né, meus irmãos? Tem. Quem já visitou um parreiral, uma quantia de videira sabe disso. Quem quer espalhar o bom perfume, quer dar frutos que tem o bom perfume de Cristo, precisa se submeter. E é isso, meus irmãos, que eu pensei em trazer para nós aqui, especificamente na igreja, para quem esteja nos ouvindo, se atua em algum ministério, um desafio para este ano. Vamos atentar, nós sabemos que é para fazer isso, mas vamos nos empenhar em permanecer ligados à videira, em priorizar, em otimizar nosso relacionamento com Cristo. Tanto quem está no ministério, de repente você ainda não se decidiu por algum ministério. Ore. Deus, eu sempre disse isso, Deus não é um pai injusto, que dá tantos talentos para um filho e não dá nada para outro.
com certeza Deus tem para você aqui na igreja, ou na sua igreja, ou fora da igreja, porque ministério não é só na igreja, né, meus irmãos? Tem muita gente que eu conheço que faz ministérios muito cristão, que faz ministérios maravilhosos, combinando com a sua vida profissional, que prega, que testemunha, que cuida, atuando profissionalmente, porque está sob o senhorio de Cristo. Então, vamos nos aprofundar, vamos buscar a conhecer a vontade de Deus, tanto para traçar os planos, né, para os nossos ministérios aqui, quem ainda não entregou, quem ainda não traçou, ou quem já tendo feito queira fazer uma revisão, como para se engajar no serviço cristão, seja na igreja ou fora dela. O mundo está muito sofrido, meus irmãos. Essa semana eu vi uma notícia que me preocupou muito, e sendo eu do Ministério de Ação Social, eu vou conversar depois com a nossa coordenadora, a Sandra, e vamos pensar em alguma ação dentro, é claro, do nosso tamanho. Eu ouvi uma estatística, eu vi na televisão, que Taubaté, que tem cerca de 300 mil habitantes, tem 300 moradores de rua. É muito, né, gente? É muito. É 1%, né? Dá 1%. É muito. Para uma cidade rica como Taubaté, nesse eixo Rio-São Paulo, o povo está aí, meus irmãos, na rua. As pessoas estão aí esperando. Ah, mas eles não querem. Claro, a vida deles, eles não nasceram na igreja, eles não sabem como é que nós que vivemos aqui, já desde muitos de nós, desde bebezinhos, né, encaminhados aqui, andando por aqui, fazendo, aprendendo, mas eles também podem, é a eles, né, que Jesus nos envia. Então, que nós possamos, né, realmente aceitar esse desafio. É um desafio que eu faço para mim também, né, de permanecer ligado à videira, primeiro com o nosso relacionamento pessoal, com leitura da palavra, com oração, com jejum, né? E também com o nosso trabalho, para que nós possamos realmente produzir frutos e que nós estejamos constantemente nos avaliando, passando por um critério. Não vamos ficar contentes com qualquer coisa que a gente faz, não. Às vezes a gente faz um evento e a gente fala, ai, que maravilha, e acaba. Não, vamos nos avaliando, onde o nosso ministério pode melhorar, o que o nosso grupo pode fazer melhor, onde eu, como líder de ministério, posso estimular os outros a se desenvolverem mais. Não é fazendo por eles, né, mas é tentando fazer com que os mais inexperientes aprendam, e nós também temos que ensinar, né, meus irmãos? Porque um dia eu tenho isso muito claro. Eu tenho me preocupado muito, sempre me oferecendo na condição de mentoria, de ajudar os mais jovens, porque mais um pouco, como dizia Jesus, já não me vereis, né? Mais um pouco, mais uns anos, e a lei natural das coisas diz que eu não estarei mais aqui. Então, eu preciso fazer discípulos, ensinar. É isso que Deus tem no meu chamado. Os irmãos podem achar graça, mas eu estou compartilhando. É um chamado que eu tenho, de formar lideranças, de formar pessoas, não porque eu saiba, mas porque Deus tem procurado me usar para isso. E eu quero que Ele me use cada vez mais. E que todos nós nos coloquemos debaixo do senhorio de Cristo, para produzir os frutos que Ele espera de nós. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um, a cada uma, e que na nossa semana nós possamos meditar um pouco nesse desafio.